Aqui é o professor Tiarão Borba. Peço já, inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe o conhecimento do balanço crítico. Quero trazer para o debate uma discussão sobre o seguinte tema. O neoliberalismo, ele cria uma sociedade mais autoritária? Será que ao implantar um sistema econômico neoliberal, ele, mesmo dentro de uma sociedade democrática como a brasileira, a gente pode ter uma sociedade caminhando cada vez mais para o autoritarismo? Então, é esse tema que eu quero tratar e refletir aqui em conjunto com vocês. Vamos pensar o seguinte: o primeiro questionamento que pode vir é: Tiago, mas o Brasil, ele, mesmo com a implantação das medidas neoliberais que iniciaram lá no governo Collor, nós tivemos o processo de democratização. Então, assim, tem essa ideia. Aí o Itamar pacificou o Brasil politicamente. Naquela época, quem consolidou o neoliberalismo foi o Fernando Henrique Cardoso. Lula fez uma mitigação das práticas neoliberais, mas ele não combateu diretamente o neoliberalismo. Muitas medidas do governo do PT, né, incluindo Lula e Dilma, foram neoliberais. O Michel Temer tinha medidas abertamente neoliberais, né? Sempre cria-se esse discurso da modernização, mas são medidas neoliberais. E chegamos ao Bolsonaro. Bolsonaro tinha um passado de defender uma política mais estatizante, o papel do Estado dentro da economia, muito pelo seu passado militar, de apreço aos governos militares, mas por questões eleitorais conhece Paulo Guedes e para ter uma entrada no meio empresarial que é importante para ter uma capacidade, uma musculatura numa eleição, se aliou dizendo que se converteu ao neoliberalismo, mas enfim. Então você está dizendo que o fato do Bolsonaro ser autoritário, um apreço aos governos militares, isso é o fator hoje, por ele estar junto com o neoliberalismo, a gente ter um neoliberalismo autoritário aqui no Brasil hoje? Não, não é esse sentido. Eu estou falando que, independente do Bolsonaro, o neoliberalismo em si, ele cria uma atmosfera autoritária. Então, assim, vamos pensar um pouco na seguinte questão, vamos nos reportar a teoria. O cientista político Robert Dahl, ele fala que a democracia ela depende da questão da responsividade do governo ao seu cidadão. Né? Quer dizer, quando o cidadão demanda os seus direitos, a iniciativa, o seu bem-estar e cumpre de uma maneira geral a partir de eleições periódicas, alternância de poder, liberdade de expressão, etc. Beleza. Aí a outra ideia é colocada pelo Marshall. O Marshall fala que ao longo do desenvolvimento das sociedades modernas, principalmente a partir do século XVIII, com a Revolução Americana, a Revolução Francesa, foram criados sistemas de direitos dentro da sociedade. No século XVIII, com a Revolução Francesa principalmente, os direitos civis, quer dizer, todos os cidadãos são iguais perante a lei, a igualdade jurídica, a liberdade, assegurar a liberdade do indivíduo, do cidadão perante vamos dizer assim, a opressão do Estado, a coerção do Estado de uma maneira se fosse muito grande. Depois, no século XIX, com a ampliação dos regimes democráticos, nós tivemos a ampliação da participação política, nascem os direitos políticos. E no início do século XX nós temos direitos sociais, quer dizer, tudo aquilo que transmite segurança, tudo aquilo que garante o seu bem-estar, como acesso à saúde, educação, ter direitos do trabalho, direitos trabalhistas, né? Por exemplo, férias remuneradas, descanso semanal, jornada de trabalho e etc. Basicamente, o que o Marx está querendo dizer para as sociedades democráticas atuais funcionarem, especialmente no que tange à cidadania, ter uma cidadania plena, eficiente, no sentido de que, como o Robert Dahl falou, se a democracia ela depende da responsividade dos governos aos seus cidadãos e os cidadãos cobrarem os seus governos, quando você mexe nessa base que o Marshall colocou, nessa progressão de direitos que as sociedades foram organizando, os direitos civis que protegem o cidadão, o indivíduo da opressão do Estado, os direitos políticos que garantem
a participação dos cidadãos dentro das instituições democráticas e, por fim, os direitos sociais que promovem a segurança do cidadão, o bem-estar dele, para ele poder participar da vida política e saber cobrar do governo, se você mexe em alguma estrutura dessa, deixa a operacionalização da democracia e da cidadania capenga. Vamos pensar no seguinte sentido. O neoliberalismo prega Estado mínimo, o mínimo de intervenção do Estado na economia, privilegiar o setor privado nas funções da vida social. E pensemos no caso da reforma administrativa. A reforma administrativa enviada pelo governo federal, através do ministro da Economia Paulo Guedes, ela vai mexer em parte do funcionalismo público, principalmente no setor educacional e do setor de saúde. Quer dizer, vai mexer com médicos e professores ao tirarem a estabilidade. Se você tira a estabilidade de profissionais de educação e de profissionais de saúde, que são cidadãos também, que vão demandar uma melhor prestação de serviço e eficiência do governo com gastos públicos, porque se vai estar na mão da iniciativa privada, eles não vão poder confrontar quem está hierarquicamente no nível superior. Então ele retira dispositivos de responsividade do cidadão em relação ao Estado, ao governo. Você tira mecanismos democráticos, você tira mecanismos de ação de uma parte dos agentes de Estado, né, que são, no caso, estou mencionando professores e médicos, mas também do cidadão comum, porque naquele momento que o cidadão comum vai ter seu serviço precarizado, porque aquelas pessoas que estão prestando o serviço público não vão ter o poder de confrontar os governantes e o serviço vai ser feito, sei lá, um professor, ele vai ser pressionado pelos seus superiores a aprovar os alunos de qualquer maneira. Então os alunos não vão aprender. Se não vão aprender, como é que eles vão reivindicar seus direitos civis e participar da vida política de uma maneira eficiente? Então a sociedade começa a se configurar com mecanismos abstratos, porque a partir do momento que você mexe naquela estrutura que o Marshall falou, você afeta o que o Robert Dahl fala dessa relação entre cidadão e governo, principalmente na contramão quando o cidadão cobra do governo uma situação de fragilidade, de vulnerabilidade. Por mais que a gente possa ter instituições democráticas, uma aparência democrática, você não dá situações de segurança para a população de uma maneira geral, se organizar e de cobrar da melhor maneira possível uma eficiência que aponte para um horizonte de sociedade mais plural, mais democrática, mais igual. Ou uma sociedade mais feliz de uma maneira geral, se isso for possível. Então, é por isso que eu falo que o neoliberalismo em si, com suas práticas, eles tendem a produzir uma sociedade mais desigual, por criar um sistema de todos contra todos, por uma hipertrofia do setor privado. E diga-se de passagem, a hipertrofia do setor privado aqui no Brasil vem governo bancando elites, porque a nossa burguesia é tão fraca e tão covarde que ela não consegue fazer empreitada sozinha. Ela sempre tem que fazer com o Estado lá te resguardando, que é diferente um pouco dos Estados Unidos, da Inglaterra e outros países. O setor privado quer funcionar, por mais que tenha incentivos estatais, chega uma época, você cresceu, agora você tem que competir, se você falir, faliu. Aqui no Brasil não, a empresa falha, principalmente as grandes, e o governo vai lá ajudar, anistiar a dívida e tudo mais. Então, você não cria uma democracia social, você cria uma democracia, você cria mais um sistema político autoritário e oligárquico, né? Uma oligarquia baseada em uma plutocracia, né? Pessoas ricas governando e fazendo uma pilhagem dentro das estruturas do Estado em benefício próprio e não a favor da população de uma maneira geral. Se você concorda, comente. Se você discorda, comente também.
para a gente tentar fazer outro vídeo, discutir a questão e ampliar o debate. Até a próxima, obrigado, um abraço.